Fala, galera do Panorama! E aí, tranquilo? Chega mais, galera. Tamo junto aqui, já começamos a nossa live hoje, nosso podcast, beleza? E, Diegão, fala pra mim, como é que foi seu final de semana? Foi tudo bem? Hoje a gente tá num dia diferente, né? Estamos num dia diferente. Quarta-feira, né? Feriadão, né? Feriadão passou. E aí, Yuri, como foi seu final de semana? Conta pra gente aí. Bom, meu final de semana não foi muito bom não, cara, porque tive uns probleminhas aí pessoais, né? Na verdade, assim, é difícil até explicar, né? Eu sou um cara muito desatento e eu furei o meu olho. Como? Ninguém sabe. Furei o meu olho numa planta lá em casa, que eu fui jogar um lixo na lixeira assim, aí baixei a cabeça e furei o olho na planta, mano. Aí tive que ir pro hospital lá ver, e aí teve uma abrasãozinha, mas aí 3 diazinhos já tô de novo aí. Que bom, que bom. E hoje a gente tá com quem aqui, o Diegão? Explica aí pra gente aí. Nossa, a gente tá com um cara aqui top pra caramba, chamado Álvaro Fernandes. Doutor Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Cara. E aí, Álvaro? E Beleza? aí, como é que tá? Tudo bem? Muitas câmeras aqui, pra onde que eu olho? Tô de brinks. Bom, obrigado aí pelo convite. Ó, já vou fazer aí o merchan. Inscreva-se no canal, ative as notificações pra vocês não perderem nada aqui do Panorama Podcast. Obrigado pelo convite. Isso aí, obrigadão, Álvaro. Isso aí. Gente, e não esquece, cara, tem que se inscrever no nosso canal pra ficar ligado em tudo que rola por aqui, entendeu? Sempre um tema novo, convidados novos aqui. Na verdade é toda segunda-feira, né? Mas hoje a gente tá na quarta-feira, mas geralmente segunda às 9, beleza? Então não deixa de se inscrever no nosso YouTube e no Instagram também, segue a gente lá, beleza? Então vamos começar aqui com uma pergunta, Álvaro, que é o seguinte: como é que você transformou a sua demissão e foi viajar pelo mundo? E decidiu, hoje eu vou viajar pelo mundo e acabou, não quero mais trabalhar para ninguém, é isso? Na verdade foi forçado, né? Porque a gente fica sempre na nossa zona de conforto. E eu fui demitido em 2017, peguei meu FGTS e falei, vou embora. Assim, com muito medo, né? Todo mundo achava que eu tava tranquilão, que ia ser muito legal, mas assim, foi difícil. Mas eu já tinha um canal, só que era só de hobby. Aí usei essa motivação, digamos assim, de ser demitido, para aí sim eu conseguir rodar pelo mundo, né? Aí fiquei 8 meses entre Europa, Ásia, África, e depois eu voltei e falei, cara, eu não quero mais trabalhar de CLT. Acho legal. E aí? Maneiro isso aí. Bom, maneiro pra caramba. Mas dá medo. Dá medo, né? Hoje eu não teria essa coragem, não. De repente, se for demitido... A gente tem filho, né? Esse negócio de família é complicado, né? Você, largar tudo. Muitas assim. responsabilidades. Mas assim, no começo foi difícil, não consegui ganhar dinheiro, mas hoje tô até melhor do que eu tava antes, assim, porque a internet é difícil, né? No começo você tem que batalhar, todo mundo acha que é fácil, escuta muita coisa. No começo você escuta muita piadinha, que isso te influencia, mas agora eu já tô cascudo, já são quase 4, 5 anos só vivendo disso e tá de boaça, tô feliz da vida. Pô, que maneiro, que maneiro. Antes de fazer outra pergunta, cara, eu queria falar um pouco aqui, que eu até esqueci de falar, da pizza, cara, que tá patrocinando hoje, que é a Estilos. Cara, a gente pediu uma pizza, essa pizza é show de bola, da Estilos. Ela fica aqui no Rio de Janeiro, tem na Piauí, tem... Piauí, tem a unidade do Meia, unidade de Jardim América e Caxias. É, isso aí, então. Boa mesmo, enquanto durou, tava boa. Tava Só boa que o Diego aqui, cheio de fome, acabou com a pizza em 2 segundos, né? Então sobrou 2 pedaços aqui. Depois eu que sou a Magali. E depois a gente vai sortear esses pedaços aqui, né, Diego? Bota aí na conta Sedex. do... Sedex. Sedex. É isso aí, mas aí, show de bola a pizza dos caras. Boa mesmo. Vai lá que é top. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o telefone pra vocês ligarem lá. Também tem no iFood, só procurar Estilos, beleza? Isso aí. Então, Álvaro, nessa primeira viagem que você fez, que tu largou tudo, vou usar meu FGTS e vou gastar essa porra toda. E tu viajou quantos países nessa época? Então, só para voltar um pouquinho, antes, quando eu fui demitido, eu tinha que pelo menos conhecer, na minha cabeça, um pouquinho do Brasil. Já conhecia bastante, mas assim, pelo menos 2 lugares de cada região. Uhum. Então eu fui para Manaus, fiquei lá 10 dias no Amazonas, aí depois sim eu fui para Europa. Eu conheci, no total foram 29 países, 55 cidades
e tem o scout completo, né? Que foram 28 viagens de avião, 25 de ônibus e mais uns 10 de barco. Então eu percorri bastante aí. E uns 3 tênis que foram jogados no lixo, porque andava muito. E, assim, na Europa, né, a gente vê muito essas coisas de filme e tal. E essas viagens de trem, tu já chegou a fazer lá? Como foi? Então, trem, por incrível que pareça, e eu comecei a desmistificar isso, o trem é o mais caro que tem, né? O mais barato é avião, depois ônibus, fica meio que empatado. Tem passagem de avião, 4 euros, 5 euros. Caraca. Enquanto o trem custava 70. Pô. Só que aí tem as vistas mais bonitas. Só que trem mesmo eu só peguei 2. O resto foi tudo avião e ônibus. Geralmente quando a gente vê em filme, a gente vê mais de trem, né? O pessoal de trem. Porque acho que é mais bonito pra filmar, né? Que avião não... que é feio. Mas assim, eu peguei mais avião e ônibus. Mas e a experiência do trem? Foi maneiro? Foi uma viagem curta, 50 minutos. Ah. E que tava muito caro. E você comprar em cima da hora, a viagem que eu paguei 5 euros ia gastar 400 euros. Pô. Aí, tipo, o orçamento todo ia por água abaixo. Porque o FGTS também não foi tão grande assim, né? O pessoal pode achar que foi 100 mil, mas não foi 100 mil, não. Tá, mas me conta aqui então. Viajar aqui no Brasil e viajar pra fora, o que aí é mais tranquilo aí pra fazer de grana? O que é mais barato pra viajar? Viajar pelo Brasil ou pra fora? Então, o viajar pro Brasil é muito bom, né? O Brasil acho que é o país mais bonito que eu visitei. Só que é muito complicado porque é meio polêmico isso, mas é muito caro. E eu faço também consultoria de viagem personalizada. Eu faço logística. Eu não vou falar para onde você vai, mas eu vou fazer a logística, por onde você entra, por onde você sai. E às vezes a pessoa fala, tenho 4 mil, o que você acha que eu faço? Passo um ano novo em Fortaleza ou eu passo na Escócia e na Inglaterra? Eu falo, cara, com esse preço, 4, 5 mil você consegue passar na Escócia e na Inglaterra. Aí a pessoa geralmente prefere ir fora do Brasil, sabe? Do que no Brasil. Eu acho muito bonito o Brasil, só que o Brasil ainda é muito caro. A gente, principalmente Rio e São Paulo, eles querem cobrar tudo no Carnaval e no Ano Novo. Fica uma coisa absurda. Enquanto na Europa, América do Sul, cobra 20%, 30% a mais. Enquanto no Rio de Janeiro é 400% a mais, 500%. Então tem essa polêmica. Bem complicado, né, cara? Pô, muito. Pô, imagina, tu podendo conhecer o Brasil, tu tem aquela oportunidade de conhecer o Brasil, mas tu vê que a oportunidade de ir pra fora é praticamente o mesmo preço. A gente vê pelo preço dos alimentos, né? Eu falo brincando pra todo mundo. Ano passado, pode não parecer, né? Mas ano passado eu viajei pra Irlanda. Fui pra casa de um amigo meu, ele me chamou. Aí com 10 euros eu comprei uma garrafa de vinho, uma cerveja, uma Pringles, um Milka, um sorvete e uma batata de 2 quilos. Convertendo dá R$50. Aonde que você com R$50, você não consegue nem comprar uma garrafa de vinho. Só se for uma garrafa ruim de vinho. Nem a fralda pro meu filho lá, é complicado. Nem R$50 dá não. Então, a Pringles hoje aqui no Brasil 10, 15 reais, né? Dependendo do lugar, 10, 15 reais. Lá tava 70 centavos, o Milka também 70 centavos. Então, assim, dá pra viajar, a passagem é mais cara, mas lá você vai pagar muito menos se você comer em lugares certos e tal. Em Roma, por exemplo, eu comi num lugar por R$3,99. Onde você come aqui? Você não consegue nem comer no Girafas. Tomara que ele queira patrocinar, senão já perdeu um patrocínio aí, que é muito barato. Por R$13,99 dá pra comprar um salgado e um refresco no centro do Rio. É isso aí, gordura pura. Cara, o que fez você decidir, assim, a fazer esse curso, dar esse curso de milhas e tal, desse investimento e tal? Então, eu tenho alguns cursos, né, que na verdade começou com um curso de milha, depois passou para um curso de viagem mais completo e depois curso de investimento. É que eu falo que é fácil viajar, só que aí às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou viajar? Eu não tenho dinheiro, e eu falo que viajar é barato, aí muita gente me manda, dá para viajar para Londres por R$100? Eu falei que é barato, não é de graça, hein? Então eu comecei a explicar, quanto você gasta por mês? R$1.000, R$2.000, então você pode acumular milha. Porque quando eu fiz a reforma da minha casa, eu consegui 500 mil de milhas. E assim, eu nem gastei tanto. Às vezes você comprava um ar-condicionado e ganhava 30 mil milhas. Comprava uma TV, 40 mil milhas. E com 30 mil milhas hoje você vai para a Europa, você vai para Maldivas, né? Que eu falei em off aqui, que em breve eu vou revelar. Mas assim, então eu expliquei como viajar por milha e que não é esse mistério todo, que muita gente ainda tem esse negócio de vou gastar no cartão de crédito e eu vou me endividar todo. Então você tem que saber que o cartão de débito é a mesma coisa que o cartão de crédito, só que o cartão de crédito dá benefício de débito e só tira seu dinheiro na hora. Assim, eu pagava, né, por um determinado
grupo, né? Eu pagava por mês ali pra ganhar em torno de 2.000 milhas. Não faça isso jamais. É. E assim, eu acabei pensando de outro lado, né? Porque eu tava pagando em torno de R$42, se não me engano, por mês. E eu ganhava todo mês 2.000 milhas. Aí chegou uma certa hora que eu falei assim, pô, no meio da pandemia, pô, não vou viajar, não tem como viajar. Então, como que eu vou gastar essas milhas? E eu pensei assim, pô, vou comprar alguma coisa no shopping do próprio parceiro deles, né? Aí eu fui ver. Um brinquedo pro meu filho equivale a 1.000 milhas. Até mais, dependendo do brinquedo. Tem brinquedo que é 8.000, por exemplo. E quando tu olha na internet, ele é R$100. Aí eu fico pensando, pô, paguei R$42 em 2.000 milhas. Olha quanto eu tô gastando, na teoria, convertendo para dinheiro, num brinquedo que na internet custa R$100. É tipo, trocar por produto, assinar pacote, essas coisas não vale a pena de jeito nenhum. Na pandemia teve passagem para São Paulo por 1.100 milhas. Teve passagem para Curitiba por 1.200 milhas. Então, 1.200 é mais do que R$100, assim, tipo, a viagem. Então, tem que ser estratégico, como tudo na vida, né? E trocar por produto é só perder dinheiro. Muita gente tá com 50.000 milhas aí fala, vou perder as milhas, então eu vou comprar um produto. Não, vende para um amigo, vê nos sites aí tipo Hot Milhas, apesar de eu não gostar tanto porque você perde bastante dinheiro, mas, tipo, jamais participe de clube, só se for estratégico, porque dá pra você fazer muita coisa. Agora você comprava um iPhone por R$4.000 e ganhava 100.000 milhas. Caraca. 100.000 milhas vai você e sua esposa pra Europa, ida e volta. Ou seja, o iPhone não custou nada, porque a passagem para a Europa normal custa R$2.500. Então, você fazendo as contas, eles estão te pagando para você viajar. Só que aí, se você não acumula milha, se você não tem cartão de crédito certo, você acaba não viajando. Parece complexo, que eu tô vendo a sua cara aqui. Pra mim é complexo. Pra mim é complexo. Porque a gente, igual o investimento no Brasil, a gente não tem isso na escola, a gente os nossos pais, a familiar, eles não sabem de milha. A gente perde 10 bilhões de reais por ano, porque milha é dinheiro. Sim. Se você tem 100.000 milhas hoje, que vale mais ou menos uns R$3.500, R$4.000. Então é dinheiro. Se você perdeu no final do ano, se inspirou, você perdeu 4.000. Então a gente tem que ver mais ou menos a milha como se fosse, sei lá, um ativo. E né? Não deixa de ser um ativo igual criptomoeda, igual investimento, ação. Entendi. Então é mais ou menos. Eu, cara, tipo, muita coisa tá perdendo lá, porque eu não gasto, cara. Outro dia eu fiz justamente isso. Eu fui e comprei lá, ó. Alexa, acho que eu comprei assim, entendeu? Eu gastei os pontos que eu tinha do cartão. E, inclusive, isso eu não sei. Como é que eu... Tem o Smile, né? Eu não sei. Tem cada tipo de milhas aí que eu poderia estar convertendo isso e eu não tenho nem noção como é que faz isso, né? Acho que outro dia... Quanto você pagou na Alexa? Uns 15 mil? 20 mil? Que 15 mil? Não, eu tô falando milhas. Não lembro, cara. Deve ter sido muito mais, cara. Deve ter sido mais mesmo. Teve um conhecido meu que falou, acho que pagou uns 25 mil, né, de milhas na Alexa, e falou, olha, eu fiz um bom negócio, Álvaro. Aí eu cheguei e mandei pra ele o link, R$300, que custa mais ou menos a Alexa, 400, tava dando, acho que 35.000 milhas. Eu falei, então você tá pagando pra eles, porque eu consigo isso e dou as milhas que você comprou. Aí ele ficou confuso, como todo mundo fica. Mas assim, hoje em dia dá pra você fazer tudo. Pagar a conta de telefone, condomínio, aluguel, tudo num boleto, no cartão de crédito. Então você faz a transição de boleto para cartão de crédito e junta todas as contas em milha. Então você ganha tudo de milha. Aí você consegue dobrar, consegue triplicar, quadriplicar. Isso dependendo do cartão de crédito. Isso dependendo do cartão de crédito. Tem alguns cartões bons, né? Depois vocês vão assistir meu vídeo lá. Tem limite, né, também. Oi? Tem questão, tipo, cartão, sei lá, Elite. Eu não sei se eu posso ficar falando todos os cartões aqui, mas, assim, você tem um cartão de um banco que você tem que limite? ter... você tem que ter 5 mil em compras no cartão. Então, antigamente tinha isso. Hoje em dia não, né? Você pode ganhar R$300 e pedir um cartão com limite de 10 mil que eles vão te dar. Eles querem que você gaste. Mas acho que isso vai depender do score dele, né? Não, mas eu digo o seguinte, você é obrigatório... Pra você manter, manter aquele cartão ali, tem que gastar, sei lá, 2 mil. Aí é questão de anuidade. Vai gastar anuidade. Mas aí você pode ligar pra lá e reclamar que eu não pago anuidade tem uns 7 anos. Que isso, cara. É só você ligar e falar, não quero pagar anuidade. Agora é cheio das tretas, hein? Mas isso não precisa ter de treta, mas isso daí é só você reclamar. É só reclamar e falar, pra que eu tô pagando isso? Aí você vai no banco vizinho e fala, consegui esse cartão melhor e mais barato. E o meu cartão, por exemplo, ainda dá 2 classes executivas por ano. Você compra a classe normal e vai pra classe executiva e ainda consegue sala VIP com acompanhante.
Então dá pra Pô, fazer isso top. tudo. Aí a pessoa fala, R$400 se fosse pagar a anuidade. Eu não pago, mas se fosse, vale a pena ou não? Classe executiva e sala VIP. Quanto que custa a coxinha no aeroporto, gente? Caro do pra céu. cacete. É caro pra cacete, cara. Então, aeroporto, viagem. Qual foi o país que você viajou que você não voltaria de jeito nenhum? Eu não gostei, não quero ir mais, não voltaria. Cara, é difícil, né? Mas assim, eu sei um país que eu vou visitar que eu não voltaria antes de ir, né? Que é a Coreia do Norte. Eu quero ir pra lá mais por curiosidade, sei que é triste demais. Mas assim, é um lugar que eu já sei que eu não voltaria. É uma experiência única. Mas de país mesmo, acho que eu voltaria em todos. Mas é bem restrito a Coreia do Norte, né? Sim, aí a gente só fica na capital, enfim, é o que o turista, eles fazem o que para o turista ver mesmo, né? Só aquilo dali. Mas eu queria mais pela sensação de ser jornalista, tá ali falando um pouquinho daquilo dali. Mas um lugar que eu não voltaria é difícil. Eu gostei muito dos lugares que eu fui. Alguns eu não curti tanto, como Londres. Deixa eu ver, sei lá, Londres eu não gostei muito, mas assim, voltaria em todos. Acho que é muita experiência, né? Quando a gente vai de turista, a gente fica 5 dias. Se você vai pra Croácia, praia, fica 5 dias com chuva, você vai falar, não é legal. É chato. É chato, ou pega frio. Eu acabei de voltar de de Bombinhas no sul, tava 27 graus, bom. Uma semana antes tava 2. Se eu pego Olha a praia diferença, se eu pego praia com 2, eu vou falar, não. Tá maluco, não vem mais pra cá, não. É experiência. Mas se fosse o Diego e pegasse um resort, cara, ele ia ficar all inclusive lá Com 2 direto. graus? Não, mas ele ia ficar comendo, é direto do restaurante, ia ficar mesmo. pô, o dia inteiro ia ficar Come mesmo. no restaurante. Prejuízo total? Prejuízo, é, com certeza. Tô pagando. Ah, então tem uma curiosidade aí que eu não como, né? Eu não gosto de comida. Você não gosta de comida? Não, é estranho, né? Como assim? Eu tenho certeza que no papelzinho de vocês aí deve estar qual a comida favorita, qual o Não país. Deixa eu ver. Ah, Deixa eu duvido até que ver de não novo tem. aqui, cara. Eu não vi isso não, cara, mas eu quero saber de vocês o que... Deve ter. Não, eu não. E tem falar em comida. vocês, É. galera que estiver participando aí, a gente tá com o chat aberto aqui, manda sua pergunta pro Álvaro, que ele tá aqui pra responder também. Então vocês aí podem mandar aqui as suas perguntas no chat do YouTube. E se tá assistindo depois também, pode mandar que eu venho aqui e vou responder. É isso aí, ele vem aqui, ele telefona, ele faz qualquer coisa. Ele pode vir aqui de novo também. Fala aí, qual era a pergunta? Mas que história é essa? Tu não come, cara? Não, eu só bebo. Eu gosto de bebida, não gosto de comida. Qualquer bebida, não Mas só você se alcoólica. alimenta de quê? De luz? Também, né? É que eu não gosto, eu tenho pizza preguiça da de comer. Estilos? Ah, pizza da Estilos eu gosto, é a única que eu gosto. Mas assim, não sei, eu não curto comida assim, infelizmente, gostaria muito, porque eu falo de viagem, mas o meu público mesmo já sabe que não vai ver. Nos meus vídeos você não vê restaurante, quando é restaurante é no prato dos amiguinhos, porque eu não curto comida. Curto mais fast food e arroz, feijão, macarrão. Tem até um vídeo que eu fiz na... Comida tradicional brasileira. Ah, não tanta, né? Porque a gente foi pra Itatiba ano passado, eu e uns amigos meus de São Paulo, aí eles ficaram meio abismados, que eles estavam fazendo um lamen, alguma coisa assim, um prato tailandês, sei qual é. bonitão. Vai comer, Álvaro? Eu falei, não. Aí peguei meu macarrão, botei um molho de 4 queijos pronto, adicionei queijo ralado e batata palha. Aí fiz assim, esquentei, todo mundo, que nojento. Falei, que isso, respeita. Respeita a minha história. Né? Mas é tipo isso. Então a comida boa, a única comida que eu gostei muito foi na Bósnia Herzegovina, que eu fui pra Sarajevo e comi cevap. Cevap é a mesma coisa que kafta. Então, kafta é gostoso e era a mesma coisa. Não tinha... Gostoso de qualquer lugar, né? Então era a kafta de lá. Então foi a única comida assim que eu gostei demais. O resto, só cerveja mesmo que eu gosto bastante. E um país que você assim pensou assim, caraca, eu volto aqui, tenho vontade de morar aqui. Tem algum desses assim que você pensa? Ah, tem vários, né? Tipo assim, eu gostei muito da Áustria, acho que a Áustria eu voltaria. Tô pensando em passar uma temporada em Kotor, que fica em Montenegro. E acho que eu voltaria pra Bósnia e Herzegovina também pra conhecer um pouquinho mais. Eu sou meio que fascinado pela história de guerra, essas coisas assim que a gente tava até falando em off, que muita gente não gosta, mas eu gosto. E visitar países que não são tão conhecidos. Eu gostaria, mesmo sem conhecer muito da cultura, acho que eu moraria, tipo Letônia, Lituânia. Então, nessa minha trajetória, eu visitei alguns países que não são tão conhecidos, como eu falo em todo lugar. Chipre, já estou falando do Chipre? Já. Então, quase ninguém... É um país minúsculo, né? É um país bem pequeno, que foi brigado ali entre Grécia e Turquia, então metade fala turco, metade fala grego. E eu adorei conhecer e não conheço nenhum brasileiro que foi. Então eu gosto de países assim exóticos, Eslovênia, Eslováquia e por aí vai. Aí, nosso amigo Alex Campos aí, ó, o negócio do Álvaro é hambúrguer. Opa! Hambúrguer é só queijo, carne e pão. Então, sem salada, sem maionese, sem nada.
É difícil demais. Teve algum país assim que tu passou um perrengue? Ah, tiveram vários. Tem tempo? Tem tempo? Tem Não, tempo não. Pode Pode falar, pode contar à contar essa vontade, história. cara, que não tem tempo não. Esse negócio aí vai... Então, Noite assim, toda. tiveram alguns, mas um que eu acho que eu contei pouco foi da Polônia. Eu cheguei na Polônia, tava em Berlim, aí fui pra uma cidade vizinha chamada Stettin, que quando eu cheguei lá, assim, 2 horas de ônibus e ninguém lá falava inglês. Aí eu tentei pegar um metrô, pegar um trem, fui ver no mapa, tava dando 1 hora pra onde que eu ia ficar. Aí botei nos stories, falei, que absurdo, ninguém fala inglês. Aí recebi umas 10 mensagens, nem você. Eu falei, que isso, é pra me ajudar. E devia estar uns 3 graus, assim, chovendo muito. E eu fui andando, 1 hora andando. Caraca. Que isso. E quando eu cheguei lá, a mulher falou, você tem menos de 16 anos? Eu falei, como assim? Eu tenho 32. Aí ela falou, não, porque aqui é uma república estudantil. Imagina eu em inglês, ela falando polonês e eu misturando inglês com sei lá o quê. Aí ela falou, não, então você tem menos de 16. Eu fiz assim, mostrei o documento, o passaporte, aí ela deixou eu entrar. Aí quando eu fui ver, só tinha gente de 15, 14 anos e eu fiquei numa república estudantil. E quando eu reservei, tava um nome, tipo aqueles nomes assim, grandes pra caramba. Não li república estudantil. Eu só vi que tava barato. E todos os lugares que eu ia, eu ficava em hostel. E quando ficava num país muito barato, eu pegava um apartamento sozinho. Mas aí pra você mim. faz pacote em algum lugar, uma empresa? Não, eu vou Só pra tu sozinho. me falar qual foi a empresa que tu fez, porque eu não vou nesse troço aí, não. Não, eu vou sozinho, eu vou na cara e coragem. Alguns eu fechava parceria, tentava fechar parceria. Na época, permuta mesmo, nos lugares mais caros. Então, Londres, Viena, eu consegui. Agora, nos baratos, pô, R$10 a hospedagem. Era 10, um quarto com 2 camas. Eu dormi Caraca. metade em cada cama, porque eu só dormi em hostel. É. Mas aí foi isso, né? Foi uma república Aproveitou. estudantil. Mas numa república estudantil, né? Mas foi legal. Então isso é um perrengue. Pode ser engraçado hoje, mas na época, imagina, 1 hora andando, o celular acabando, não tinha power bank, não tinha nada, na chuva. Aí quando eu cheguei lá, um cara me mandou mensagem e falou, pô, eu moro aqui. Eu falei, mora aqui aonde, irmão? Aí ele, eu moro aqui na cidade. A cidade devia ter 100 mil habitantes. Era um brasileiro, chefe de cozinha. Aí ele falou, vem comer aqui no restaurante e tal. Aí eu fui comer. Mas eu não gostei de nada. Não. Aí eu comi picanha com arroz, feijão e pudim. Aí eu como, né? A comida Picanha? simples, né? Não, então churrasco, se ele for lá em casa, mano, pô, churrascão lá de casa, Diego, fala aí. Bom. Pô, tem que ir lá comer um churrasco lá em casa. Pô, tem que chamar, né? Então vambora. Vamos fechar isso aí. É isso aí. Tem que ter patrocínio. Diego, Cadê o patrocínio? Diego paga picanha. É isso aí, tá caro, né? Dá pra... Vende o Celta e compra um quilo de Pois é. picanha. É o jeito, né? Mas se falar em perrengue, eu vou até contar aqui um perrengue que eu passei. Queremos. Foi um perrengue, mas é um perrengue meio positivo. Uhum. Porque Perrengue chique. um perrengue bom, um perrengue bom. Eu viajei pra China, né? E na volta eu passei em Dubai. Na verdade, o avião ia descer, ele ficou rodando, porque tava tendo tempestade de areia. E aí, quando o avião conseguiu pousar, o meu voo pro Rio de Janeiro já tinha ido embora. Aí a gente, pô, e agora o que a gente vai fazer? Não sei o quê. Aí a Emirates veio, ó. Infelizmente, a gente vai ter que bancar pra vocês o dia inteiro no hotel 5 estrelas De aqui, luxo. com tudo liberado. E é isso aí. Aí fez Só o vai ter esforço. voo, só vai ter voo amanhã. Aí, pô, fiquei triste, muito Poxa. triste. Poxa. Bateu aquela tristeza no coração. Queria até que ficasse mais uns 2, 3 dias Aí aí. ganhei o vistozinho lá, pô, dei um passeio em Dubai. Que né? tristeza. Muito triste, cara. Foi um perrengue complexo. Pô, eu conto de um perrengue aí que eu quase não fiquei na hospedagem e você vem me contar. Não, você andando debaixo de chuva por 1 hora. E Exatamente. o cara tá falando aí que ele passou um perrengue. Isso nem é perrengue, cara. Isso daí é sorte de Deus. Pois é, e tem um também que foi quase pecado, pode contar? Pode. Porque eu cheguei no Chipre, aí não tinha lido nada, não tinha blog, não tinha nada falando do Chipre. Aí quando eu cheguei, fui no banheiro, o banheiro era muito pequeno, e eu tava com uma dor de barriga e eu não consegui. E o cara tava lá também, eu falei, já era. Aí eu fui no de deficiente, que eu não acho legal ter feito isso. Aí quando eu fui entrar, a mulher fez assim. Aí eu comecei a mancar pra entrar no banheiro, que eu tava passando muito mal, assim, acho que foi... Aí eu entrei, aí quando eu saí, a mulher tava lá olhando, continuou olhando, depois de uns 10 minutos. Saiu até normal, né? Não, aí eu saí mancando também, porque eu não sei, tô num país ali e tal. Isso foi antes de passar na imigração. E na imigração eu também tive alguns problemas, porque como lá acabou a guerra recentemente, eu tenho muito conflito, eles não gostam de jornalista lá. Então, eu sempre falo a verdade, né? Eu sempre falo que eu sou jornalista, mas aí o pessoal acha que eu vou pra lá pra fazer algumas coisas, sei lá, captar informação. Ah, entendi. Ela só falou, não pode filmar. Eu falei, não, tudo bem.
Mas Não, eu filmei. tudo De bem. qualquer Vou filmar aqui. Ah, você não vai ficar comigo? Mas só vou postar depois. Aí foi isso. Caraca, que doideira, mano. E assim, cara, conta uma história de vocês aí, né, do quadro da pandemia, desse negócio de você viajar dentro da sua casa. Que palhaçada. Mas assim, então, aí eu zoei, né? Eu falei, pô, eu tava ficando meio maluco da cabeça, eu tava quase terminando o namoro, acho que foi na época, não sei, não lembro. Mas aí eu falei, vou acampar, né? Vou acampar na minha casa. Aí acampei, tipo, nem deu tanta visualização nem nada. Só que aí uma semana depois a Band me ligou e falou: gostamos de você acampando, quer aparecer no jornal? Eu falei, rapaz. Pô, bota aí. Eu falei, pode colocar. Ela, pô, que ideia genial, você curtiu, você aproveitou. Aí eu em off com ela, falei, não, pô, só não tinha conteúdo e coloquei. Ela, não, mas pode falar aqui. Eu falei, fala o que você quiser. Aí ela pegou meu vídeo do YouTube e colocou. Eu queria fazer um negócio direito, né? Porque foi muito feio, era um lençol e tal, horrível. Mas ela falou, não, vou aproveitar isso. Eu falei, eu faço outra. Ela, não, a gente não tem tempo, não. Aí acabou botando a mesma matéria. E a matéria é grande, 1 minuto e meio no jornal, tipo, em rede nacional. Foi legal. Maneiro, 1 minuto e pouco já numa... Eu gostei. jornal... Ano passado eu apareci na Band, esse ano eu apareci na GNT. Não faz, poxa, só história, só Pô, história o cara boa. Tá famoso, cara. Faz, poxa. Como foi essa parada aí? Como foi o convite? O convite me acharam também, né? Sempre me acham, né? Porque era história de reviravolta, né? Que era um merchan aí de um carro que eu não vou falar que eu não tô ganhando. Mas assim, aí tinha que dar um restart. Já até falei, né? Tinha que dar um restart. É um merchan, né? Mas tinha que dar um restart na vida. Que aí foi uma coisa que aconteceu e tal. Depois vocês dão uma olhada aí, senão eu vou estender muito. Mas também era um perrengue. Foi o dia que eu fui... sabe, extorsão de pessoas, só que eu fui extorquido por um animal, por uma cobra. Que isso, cara? Como é que não entendi. Eu vou contar. Conta aí, bro, conta. Ainda tem que contar, pô. Que isso? Eu fui pro Marrocos, aí eu tava, na época, 1 semana de viagem, falei, pô, vou gravar pro canal, o canal vai estourar, eu vou botar, sabe aquelas cobras que vêm do nada, sobe, faz isso. Aí perguntei pro cara, quanto que custa? Ele falou 50 centavos. Falei, beleza. Pô, baratinho. Baratinho, né? Aí ele fez o ritual da cobra, etc e tal. Aí depois do ritual da cobra, ele falou 100 euros. Aí eu falei, o quê? Eu não quero comprar cobra. 100 euros? Aí ele falou, não vai dar não? Aí soltou a cobra veio na minha direção. Que isso, Aí cara. começou a falar assim, reales, eu sei que você é do Brasil, meio em português, meio sei lá qual idioma que ele tava falando. Cara, os caras assaltam com cobra Assalta lá, com a cobra. Aqui Aí quando eu é olhei pra arma. trás, meu amigo tava muito longe, devia estar 1 quilômetro. Aí ele, eu tenho medo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí botei a mão no bolso, a nota de euro é diferente, né? De 5, de 20. É maior, né? Aí eu falei, vou pegar a menor, né? E vou tirar e vai ser isso. Aí dei 5 euros, ele, não. Entreguei e saí. Falei, porra, a cobra vai vir aqui atrás. Falei, vai. Mas aí depois descobri que isso era normal, todo mundo... Eu perdi 5, deve ter gente que perdeu 100 mesmo. Pô, né? mas aí o cara chegou e falou, ô, cobra, parou. Aí a cobra parou. Eu não sei nem se aquela cobra ataca, se era de verdade ou se não era. Era de verdade porque eu vi, mas assim, você fica com medo, você não sabe, né? Tu não sabe se é venenoso ou não. Pô, e 20 conto eu volto atrás. Imagina aquilo dali no Marrocos, aquilo é um caos. Caralho, é muito maneiro, mas é um carro. Meia-noite, quando a gente saiu na rua, todo mundo cortando cabelo. Como numa assim? festa, não sei. Todo mundo cortando cabelo na rua, numa barbearia. Assim... Meia-noite. Aí quando a gente voltou 1 da manhã também, uma festa na segunda-feira. Falei, que lugar bom é esse, gente? Vive 24 horas, né? Falei, que isso, vamos viver. Mas aí caraca, foi isso, né? É muito cara. perrengue na vida, velho. É muito maneiro que esse cara tem história pra caraca. Tem história pra caralho pra contar, E eu mano. queria até seguir nessa ideia. Você já pensou em fazer um livro com tudo que você já fez, já que você é jornalista? De repente você quer publicar um livro das suas viagens? Então, eu queria, mas assim, livro hoje em dia é mais pra realização pessoal, né? Porque não dá dinheiro. Mesmo se custar 30, 40, 50 reais, ele não dá dinheiro. Sim. A não ser que seja um best-seller. Mas tenho sim vontade, mas assim, uma coisa que não torne muito motivacional, né? Porque eu acho motivacional, autoajuda meio chato. Mas seria um pouco motivacional porque mostraria que é possível viajar, né? Uhum. E logo eu ia colocar também dos perrengues, das coisas que eu passei, de dinheiro que eu quase perdi, etc. e tal. Porque é complicado, né? Você passar por outros países, outras culturas, outras línguas, outras pessoas. Não, o problema não é isso. O problema é que tu não sabe falar inglês. Obrigado por lembrar. Se minha escola de inglês estiver escutando aí, Olha coitado. A minha não tá fazendo aí, desculpa, cara. ele sabe sim. Fez desculpa aí, cara. Foi mal. Não, assim,
Eu falava que eu tinha dificuldade. Na verdade, é que eu tenho um pouco de preguiça de inglês, eu não gosto. Mas assim, eu me viro, sabe? Quando eu já viajei umas 2, 3 vezes com a minha mãe, dá pra me virar. Só que assim, eu só viro a chavinha quando eu preciso muito de inglês. Mas assim, é bem ruim. Acho que isso também dificulta um pouco. Mas também, por um lado, é bom. Porque eu nunca fui parado na imigração, assim, só uma vez. Mas assim, quase todo mundo que fala inglês fluente é parado direto. Acho que eles quase todo mundo que viaja bastante, que fala, é parado em tudo quanto é lugar. Acho que eles muitas vezes ficam, você fala isso, eu não consigo. Aí vai. Mete o pé, vai. Vai. Sai daqui. Eu tenho que. Merci, tem. Aí eu falo a língua local, merci, arigato. Mas assim, tirando isso, eu acho que isso ajuda, sabe? Mas sei lá, eu preciso aprender, ano que vem eu vou aprender. Hoje em dia tem o celular também, você pode fazer o translate ali na hora, ali, mas aí, é complicado, né? Isso não funciona, você quer pedir alguma coisa, você não vai conseguir, né? Tipo, eu quero comprar, sei lá, uma esfirra de carne. Aí você vai anotar aqui, quero uma esfirra de carne. Aí a pessoa fala, não tem. Aí você, não tem. Então eu quero um hambúrguer de peixe. Não, também não tem. Mas acho que hoje em dia já tem fone de ouvido que traduz na hora, né? Tem isso já, também. cara. Mas aí é complicado, né? Eu me viro. Não sou... Chega no McDonald's, número 1, por favor. Acabou. Não como número 1. O McDonald's que eu como, o único que eu como é daqui, que é o cheddar. Cheddar não tem. Não vende outro lugar. É porque cheddar é queijo, ele gosta de queijo. Eu gosto de queijo. Poxa, eu achei maneiro que... Tem o quarteirão tem fora. Lançou esse cheddar de frango, né? Parece maneiro. Cheddar de frango? Frango. A carne de frango, maneiro. Vou experimentar. Tá fazendo mexão aí, cara. De McDonald's novo. patrocina Prefiro Burger King, hein? Chupa McDonald's. Pô, isso é irado, cara. É irado mesmo. E, cara, tem algum país que você pretende... Que você nunca foi, que você quer viajar, que você pretende viajar? Esperando a pandemia dar uma diminuída, lógico. Então, o país que eu já realizei alguns sonhos, né? Que era visitar a Grécia. Fui 2 vezes, ano que vem eu vou de novo. Parece que eu sou rico, né? Pô, legal. Mas assim, fui 2 vezes e quero ano que vem pra Islândia assistir a Aurora Boreal. Que é alguma coisa que... deve ser iradíssimo. Uma coisa que tá assim na minha... Mas como eu sou um pouco azarado, talvez eu não encontre a Aurora Boreal, né? Porque você tem que meio que caçar ela, né? E tipo... Aí às vezes você fica 3, 4, 5 dias caçando e talvez eu não consiga encontrá-la. Mas eu acho que... mas não tem na internet, você não consegue saber nem eles quando conseguem. Ninguém consegue monitorar. Você vai ficando em acampamento, às vezes, aí descobre que vai ser hoje, 2 horas de estrada. Aí chega lá e não já acabou. Tá encoberto hoje. Não é não. Mas volta ano que vem. Acho que... Aparece Sérgio Manoná. Eu conheço gente que nem queria visitar a Aurora Boreal, que já viu dentro do avião, que já viu umas 30 vezes. E aí ainda fala, nem tinha vontade, não. Disso. Não, é bonito, mas nem tinha tanta vontade. Pô, mas eu vi, parece que tem uns hotéis maneiros, né? Tem uns hotéis maneiros. Só pra você poder ver a Aurora Boreal, tipo umas cápsulas e tal, bonitão. Pô, eu acho isso irado. Eu vou deixar meu rim lá, né? Porque esse hotel deve ser um pouco caro. Ainda mais Islândia, que é caríssimo. O ônibus lá, acho que custa em torno de 40, 50 reais. Caralho. Um ônibus normal, tipo esse 457 que a gente pega. Caralho, sério? O seu é, um absurdo o seu é outro, esqueci. 636. 636, cara. Piada interna. Acertei, não acertei? Mais ou menos. Mais ou menos. 636 não faça mais lá, acabou. É? Acabou por causa do BRT. O BRT arrebentou. O BRT é um sistema muito bom que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Top, muito top. Muito top. É pra ir a 40, vai uns 60, 70 por hora. Melhor que Disney. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Faz duas. E falar em Disney, vamos falar dos Estados Unidos, viajou muito pra lá já? Já, Disney, eu amo a Disney. Vai ter até uma live já fazendo aí a propaganda com uma amiga minha da Zipa Disney, que vai ser semana que vem, vai ser muito legal. Fui 4 vezes, 4, 5 vezes pra Disney. 4 em Orlando e uma em Paris. Muito boa, eu gosto Vai muito. passar pra gente os descontos, como é que faz pra ir pro parque pagando merrequinha, como é que é? Pra onde? Pro pra parque Disney, da Disney? Pô, Sim, pô. Tem que ter isso aí, né, cara? Que agora? Agora! Polêmica não é. Então, é só contratar os serviços do Estruturando Ideias. Aê! Que ele passa tudo. Tá lá, @Estruturando Ideias. Não, mas assim, a Disney, eu fui até com... Tem os vídeos no canal, né? Quando a gente termina o namoro, os vídeos continuam. Mas tem os vídeos todos lá. E na época eu falei com ela, né? Com a minha ex-namorada. Eu falei, pô, você quer pra Disney? Ela falou, mas é muito difícil e tal. Eu falei, pô, mas você vai seguir a minha? A gente tem que fazer algumas coisas pra economizar. E o mais caro lá é... Vocês já foram? Eu nunca fui. Eu não fui na Disney. Não?
Não fui, eu fui pros Estados Unidos, só fui pra Orlando, pros parques e fui pro SeaWorld. Universal, né? Ah, mas Disney é o parque. Mas não foi Não, na, isso foi Universal, fui na Universal e SeaWorld. na Disney, não? Não fui na Ah, que bom, porque a Disney nem é tão legal. Melhor é a Ah, Universal é? Sério mesmo. mesmo? É porque o pessoal fala Disney, Orlando, Disney, mas é tudo, né? É. A Universal é melhor, Busch Gardens também. Mas assim, é você levar comida pro parque, sabe? Levar comida, água, não sei se você levou na época. Acho que não, a gente gastou um dinheirinho. É. Porque é muito caro, sabe? A gente levou algumas coisinhas, sim, levamos um biscoito e tal, mas tem coisas que não dá pra entrar, eu acho, né? Eu não lembro de tinha um negócio entra desse. tudo, a água Não e tal. lembro. Mas isso gasta muito, ainda mais com o nosso dólar caro. Tipo, um sanduíche hoje lá custa uns $40. $40 Caraca. com o combo, né, completo. E não é nada demais. $40 são R$200. Enquanto no Walmart lá você compra por $2 tudo. Então era isso e comprar os combos, né? Porque os Estados Unidos adora combo. Então você compra 7 dias, sai X. Se você comprar 13 dias, sai mais barato do que 7. Tipo, é uma coisa absurda. Não, mas ele também tem uns negócios de que eles dão como fosse um vale, né? Que vale. Parece que Quero a esse pessoa- vale aí. Não, parece que o pessoal lá nos Estados Unidos parece que tem vale, parece que negócio de desconto, né? Eles usam muito Tem isso. muito cupom, é tudo cupom. Cupom, é. Aí você entra nos sites aí dos outlets, pega cupom pra caramba, vai com um negócio. Agora tem no celular, né? A tecnologia veio aí pra ficar. Aí você leva tudo, mas assim, é muito cupom, você tem que ver. E o negócio do outlet, pô, às vezes tá custando 100 conto. Aí você tem 40% acima de 110. Então você tem que comprar mais 10 pra poder bater os 40%. Porque se você gastar 100 vai ser 100, mas se for 110 vai ser 70. Tipo, é uma loucura, você tem que ficar fazendo conta, mas de conta eu sou bom, ninguém deixa pra trás não. Ah, mas tá valendo a pena, né? Não, vale a pena. Mas lá também, os Estados Unidos é lugar de loucura pra Cara, você consumir. deixou pra trás até uma cobra. Deixei pra trás a cobra. Saiu correndo Deixou pra a trás cobra. a cobra. Deixei pra trás a Deixou a piadinha. Ah! Tá lá, tá lá. Pô, aí, amor, tá vendo? A gente tem que pegar umas dicas aí com o nosso amigo Álvaro pra ir lá no Sawgrass de novo, né? Tem que fazer umas comprinhas lá, pegar uns descontos, tá? É isso aí, ó. E tu já foi pra San Andreas? Não, GTA não. Quero ir ano que vem. Ano que vem. Já foi? Não, nunca fui, não. Quer ir? Tipo, eu ainda vou fazer vídeo assim. Tipo, jogando igual. Saindo do carro. Vai ter que ser. Tipo, os Estados Unidos, eu não conheço Nova York, não conheço Las Vegas. Eu fui mais pra Orlando, morei nos Estados Unidos também. Morou? Morei. Maneiro. Numa cidade que eu peguei um pouco de frio. Ih, Eu peguei um Eita. pouco de frio. Pegou Não, mas não frio? muito, foram menos 33. Caraca. nossa. É de Que boa. isso, cara? É bizarro. É Crash Built o nome da cidade. Nem os americanos Mas conhecem. fica o quê? Perto do Canadá? Perto do nada. Fica Pera nada. Fica perto de Aspen. Mas o que Aspen tu é foi fazer conhecido. lá, cara? Por que tu foi pra lá? Então, eu tava na mesa, assim, conversando, gravando até um... Não era podcast na época, 2009. Era gravando um projeto de rádio na faculdade. Aí tinham 3 pessoas que nem eram minhas amigas, depois viraram. Não, eu vou fazer intercâmbio em dezembro. Isso era agosto. Eu falei, eu também vou. Mas não, mas a gente já fechou, a gente tá vendo isso 1 ano. Eu falei, eu vou também, tem emprego? Eu vou. Aí ela, não, mas você tem que pagar X. Eu vou. Eu falei, eu vou, eu tô com dinheiro, Claro. guardei dinheiro e tal. Porque eu queria fazer intercâmbio, só não tinha ninguém. Aí no outro dia eu fui, paguei, liguei pra todo mundo, ninguém pagou. Ficou 1 mês e ninguém tinha pago. Eu falei, nossa, só eu? Obrigado. Eu falei, caramba, mas tem emprego mesmo? Aí fui. Aí cheguei... Sozinho. Não, aí fui com o pessoal. Ah, tá. Fui eu, mas era um casal e mais 2 meninas, tudo brasileiro. Aí eles conseguiram tudo lá. Na verdade, era uma menina que tinha ido. Aí conseguiu apartamento, conseguiu emprego. Então eu trabalhei lá 4 meses. Maneiro. Ganhava bem na época. Hoje converter coisa pra caramba, mas era $2.000 por mês. Pô, coisa pra caramba. Acho que... Hoje dá 11, 12 mil reais, olha isso. E ainda mais tu ganhava por semana, né? Semana não, de 15 dias. 15. E tinha um macetinho lá muito bom, né, brasileiros. O que acontecia? Quando você trabalhava 8 horas, você ganhava X, Uhum. 100%. Aí quando você passava 1 hora a mais, você ganhava 200% em cima das horas. E se você trabalhasse 5 horas a mais, você ganhava quase 400%. Então era uma parada absurda. Se a hora era 10, se você ficasse X horas, você ganhava $50 por hora. Pô, tá valendo. A gente queria trabalhar sempre mais, né? Diferente Trabalhava daqui, né? É. Que a gente quer parar porque a gente vai receber a mesma coisa, pra que trabalhar mais? Por quê? Por quê? Pra quê, né? Não tem pra quê. Vamos evitar a fadiga. Cara, eu queria também falar o seguinte, eu tô sabendo aí que você já teve uma experiência legal em Dublin aí, que você organizou eventos dos brasileiros, como é que foi isso aí? Tá Conta sabendo aí, por tô- quem? Eu não tô- Quem cantou a pedra? Alguém contou aí, a pessoa tá assistindo a gente aí, meu amigo Alex. Então,
Cara, é bizarro, né? Mas enfim, aí depois assista a história lá do Porchat, que tá no meu canal, só pra vocês contextualizarem a minha chegada em Dublin, que foi um pouco traumática. Mas cheguei em Dublin, aí já cortando a parte da história, né? Levei um pé na bunda. Aí cheguei e não tinha ninguém lá. Eu falei, caramba, eu não falo inglês e tal. A menina que eu tava ficando aqui no Brasil, resumindo, falou que não queria mais nada lá. Eu até entendi, porque é intercâmbio, etc e tal. Só que eu falei, o que eu vou fazer num lugar que eu não falo inglês e tal? Aí peguei a agenda, aí vi que tinha um garoto que estudou comigo na pós e tava lá. Eu falei, pô, nem tenho tanto contato com ele. Eu falei, Adriano, vamos sair, vamos beber uma. Ele, vamos. Vou levar mais 2 pessoas, pode ser? Eu falei, cara, só quero sair, só quero beber. Aí a gente foi, saiu, ficamos amigos e ainda fiquei amigo dessas 2 outras pessoas, que é o Jonathan e a Marcela, que eu sempre falo também. Aí de lá, eu fiquei saindo 30 dias seguidos, ele me ajudou, conheci outras pessoas, aí fiz um evento num lugar lá muito legal chamado Dices. A cerveja custa 7, 8 euros na Irlanda e lá era 2. Caraca. Era muito bom. Eu sempre O cara se alimenta de cevada, tá vendo? Cevada. Mas faz É bem, só faz isso bem. mesmo. Faz bem. Tá errado? Não, tá. Não, cara, tá errado não. Cevada e hambúrguer. Aí cheguei lá, fiz um evento pra 50 e poucas pessoas nesse lugar e tal. E acabei ficando bem conhecido lá. Eu não gosto assim eu não queria ficar conhecido. Eu fazia os vídeos, nem botava a minha cara. Mas lá eu comecei a ficar conhecido. Aí fiquei 3 meses em Dublin antes de fazer o resto aí, meu mochilão e tal. Aí lá teve algumas histórias legais. Muita coisa legal. Depois me chama de novo que tem uns podres pra contar. Eu não sei se... Que isso, cara. Tem que contar o podre. Se quiser Cara, liberar agora... ele tem que liberar pra falar agora, cara. O podre tem que acontecer na live do Panorama, cara. Pô, não tem isso. Vocês querem corte. É isso aí, pô. Tem que falar aí, pô. Fala aí pra gente. Não, mas aí tiveram alguns, tipo... namorei uma menina que era casada. E aí complicou. Melhor não contar não, hein? Parou aqui. Não, mas ela já terminou hoje. Ela já terminou. Beijo, Bárbara. Tô brincando. Inventei o nome. Óbvio que não é. Jamais. Tô aqui, hein? Ela continua lá. Não, mas jamais ia expor. Não sei se o cara tá vendo. Se estiver vendo, é brincadeira também. Não sou eu, não. Não sou Álvaro, não. Então, Álvaro, aqui no Brasil, já chegou a conhecer todos os estados? Não. Quantos estados nós temos? Temos 26 e mais o Distrito Federal, E correto? mais um. Não sei, eu perguntei exatamente pra eu não falar e... Eu ia falar errado também. O problema... Não lembro disso agora, não. Não, mas são são 26, se eu não me engano. Mas eu fui nos 20 e pouco. Eu não conheço o Rio Grande do Sul, não conheço o Norte ali, não conheço o Pará. O Norte eu só conheço Tocantins e Amazonas. Faltam uns 5, 6. Conheço Cuiabá, Campo Grande, minha família é de Goiânia, Brasília. Então eu conheço bastante. Só que eu tenho um pouco de preguiça de viajar hoje pelo Brasil, porque é difícil você... É difícil você conversar com as marcas brasileiras. As marcas brasileiras, elas querem dinheiro, mas elas não querem investir. Então elas acabam querendo investir em pessoas, sei lá, atores globais, etc e tal. Isso acaba não trazendo retorno, né? Porque eu falo de viagem, então meu nicho é viagem. Sim. Se você for fechar com alguém, ator global, ele vai pegar criança de 5 anos, 6 anos e um coroa de 70, 80 anos. Então não é o foco. Então eles acabam gastando muito dinheiro com essas pessoas e ao invés de investir certo, então... Aí quando você vai na Europa é muito fácil. Você fala com o hotel, fala com o Ministério do Turismo, eles fazem tudo pra você, prepara tudo, guia, deixa telefone se você precisar, enquanto no Brasil você não consegue nada. Difícil. Cara, que maneiro, cara. Pra tu ver que uma estrutura lá fora... Acho que é a visão, né? A Disney é a mesma coisa. Quando eu mando mensagem pra Disney, eu falo, eu preciso de ingresso, tô indo pra aí. Eles, tá bom. Que dia, quando, quantos ingressos? É assim. Sério? Aqui eu fui tentar no Beto Carreiro, que nem custa tão caro assim, R$100. Você tem que falar com 6 meses de antecedência. Pra quem viaja com 6 meses de antecedência hoje numa pandemia, e é uma pessoa só, não E pedi... hoje eu acho que o ingresso do 6 Beto meses? Carreiro tá em torno de R$140. Tipo, não é caro, sabe? Enquanto a Disney, sei lá, custa $100, 150. Mas é uma visão, né? Sim. É mais fácil você colocar mais uma pessoa ali. Aí quando você fecha também no Brasil, os caras pedem 50 stories, isso e aquilo. Aí eu não fecho. Olha aí, nosso amigo Diego Teixeira manda mensagem assim, pô, Álvaro, como faz para não perder o shampoo na viagem?
Olha esse daí, ó. Esse daí foi o meu ex... Tô zoando. Não sei. Diegão, não, só pra constranger ele mesmo, que ele tava falando. Então, viajei com o Diego e com a digníssima esposa dele. Aí, não sei por que, perdi o shampoo. Não sei, perdi no terceiro dia, na Chapada dos Veadeiros, perdi o shampoo. Aí eu pedia pra ele, né, pô, me empresta o shampoo aí. Aí um dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele começou a bater na porta do meu quarto. E eu acordei assustado assim, eu falei, o que que houve? Aí ele, o shampoo. Falei, que shampoo? Tipo, eu tava acabando de acordar. Aí peguei o shampoo, então foi isso. Não é tão engraçado, mas assim, pra quem viveu a história e pra ele vendo a minha cara de bunda lá. Porque nessa viagem que a gente acabou de fazer, acabei de voltar, né? Jalapão, Serras Gerais e tal. Cara, é muito cansativo. Jalapão é irado, né? Pô, é muito lindo. Mas assim, a gente acordava 4 da manhã pra ver o nascer do sol. Pô, maneiro. Pô, maneiríssimo. Não, maneiro mas Não, assim, o foda é acordar 4 horas da manhã. Pra acordar, assim, depois que acorda. E aí o café era só depois, né? Era umas 7, 8 horas da manhã. Então a gente ficava 4 horas. Só que a gente foi patrocinado por uma marca aí que já não me patrocina mais. Que a gente conseguia comer e beber de graça. Beber suco. Nada de bebida alcoólica. Como você não gosta de comer, cara? Tu falou, pô. Não, mas é snack. Snack eu gosto. Snack saudável. Porque Não é eu só sou snack, saudável. pão de queijo. O cara tá Pão de comendo. queijo adoro. Pão de queijo Já tá comendo, pô. Pão de queijo era uns 15, 20 por dia. Pô, pão de queijo lá é bonzão, porque é natural, sabe? Não é esse forno de Minas ruim pra caramba. Tô brincando, forno de Minas, patrocina nós. Patrocina aí, por favor. Nunca se sabe, né? Cara, eu vou te falar, uma das minhas viagens que eu mais curti foi viajar de cruzeiro. Eu fiz o cruzeiro pra Uruguai, Buenos Aires, né? Aquele cruzeiro pra baixo aqui. Cara, eu achei fantástico o cruzeiro. O que você acha de cruzeiro? Você acha que, pô, tem como viajar barato de cruzeiro? Conta aí pro pessoal aí sua experiência. Então, eu gosto de cruzeiro, mas eu acho que cruzeiro é uma viagem que tá acabando. Porque polui muito, assim, e agora as coisas estão vendo que dá uma poluída legal. Mas, apesar de poluir, eu gosto bastante. Mas eu sei que não tem... E, tipo assim, atrapalha muito algumas cidades. Tipo, Veneza, quando para... Barcelona, tava... Porque como o cruzeiro é tudo de graça, então o que as pessoas fazem? Elas não consomem na própria cidade. Se você vai voltar 3 horas da tarde, você volta às 2 e almoça no cruzeiro e não come lá. Então isso é um pouco ruim pro turismo. E como eu trabalho com turismo, eu falo mesmo. Mas assim, eu gosto, quando eu viajo com a minha mãe, eu prefiro viajar de cruzeiro, porque a gente conhece 5, 6, 7 lugares e não precisa ficar levando mala. A mala já fica ali, então é legal, isso é muito bom. Mas assim, o Brasil também é muito caro para viajar. Porque para ancorar no Porto, Salvador, Santos, Rio, papo de 300 mil que minhas fontes. Se lá fora, sei lá, 40 mil, 50 mil. Pô, é foda. Aí é mais fácil. Aí quando eu fui 3 anos atrás, eu tava procurando um cruzeiro para fazer Salvador, etc e tal. Aí deu 4 mil. Eu falei, pô, mãe, 4 mil é caro. Aí fui ver um de 7 dias na Europa, foi R$1.000. Aí, pô, passando por Croácia, Grécia. Aí eu falei, vou fazer esse. Aí fiz. Mas respondendo a pergunta, gosto muito. Façam cruzeiro, porque é legal, tem as festinhas legais e bebidinhas. Olha aí, ó. Temos um amigo aí também, André Luiz Mesquita. O que é 100% indispensável em longas viagens? Powerbank. Acho que o Powerbank... Não, é sério. Tanto que eu trago o meu pra tudo quanto é lugar aqui, ó. Powerbank... E eu acho que é isso, o Powerbank e o celular. O celular é uma coisa que não pode faltar em lugar nenhum. Porque... O cartão de crédito, né? Como é que tu vai pagar as coisas? Com dinheiro, né? O cartão de crédito você se vira, mas o celular você se comunica com qualquer lugar e tem cartão de crédito no celular. Paga direto, tem. Tá. Inclusive na China, cara, isso é um negócio legal, cara. O quê? Na China, a gente usava o WeLink, né? Porque lá tem tudo é o WeLink, né? O QR Code do WeLink. Então tu botava o dinheiro no QR Code, ia lá e pagava. Cara, até o mendigo da rua pedia dinheiro com QR Code lá. Sério? Caraca, que irado. Eu achei muito... É tipo o cartão de crédito pré-pago, né? Que você vai botando dinheiro ali dentro e tu vai gastando Isso. Tu vai colocando dinheiro e vai utilizando. Tem vai sair até semana que vem, eu estou fazendo jabá pra caramba, né? Vai sair semana que vem um vídeo no canal falando de conta na Europa. Eu tenho conta na Europa e vale muito a pena, sem anuidade, sem nada. Custo. E você consegue converter, por exemplo, eu passei por vários países que não era euro. Então eu não precisava ficar na casa de câmbio, trocando, porque isso é chatão. Mas vale a pena, assim? Vale bastante. Talvez o valor do câmbio naquele momento, daquele determinado dinheiro tá mais alto no teu banco. Tudo que... É porque no Brasil não é muito parâmetro, mas na Europa, Estados Unidos, tudo que é feito virtualmente é mais barato, porque a gente não tem a emissão do papel moeda, né? Isso que é caro. Então o imposto que é 6%, quando você faz pelo aplicativo é 1%. Às vezes tem sem taxa. E, por exemplo, o euro hoje está 6
6,20. Com o cartão sai a 6,10. E se você for Entendi. comprar a moeda é 6,25. Então sai muito mais barato e você consegue converter. Mas tu abre a conta lá e não tem que pagar nada mais pro banco? Não. Tu não paga nada? Não, Zero? eu Zero? vou falar nesse vídeo é porque tem uns detalhezinhos. É o N26. É um banco alemão. Eles queriam vir pro Brasil, mas com a pandemia parou um pouco. Não paga nada. Aí você consegue fazer... Mas é tipo banco virtual? Não, É tipo né? o Nubank, só É que aí tipo você tem Nubank. um cartão também. E pode maneiro. pagar por TAP e tal, tipo aproximação. E é muito bom. E eu usei ele na Europa, usei até nos Estados Unidos. Dá pra usar aqui? Não, não tem como. Não, dá, mas aí Dá. você vai pagar Aí a você vai taxa. pagar a né? taxa. Pra pagar a taxa que é conversão, porque é internacional, né? É internacional. Mas assim, nos Estados Unidos, a gente foi fazer uma compra de $100 no Walmart e eu passei o cartão. E o cartão deu $2, só que a gente não precisou ficar na fila, que era uma fila. Aí Entendi. geralmente são aquelas máquinas sem... Que é guichê rápido, É, né? o guichê Que você rápido. passa o seu próprio produto. Aí eu passei e falei, pô, $2 foi de boa. A gente ia ficar numa fila de 1 hora. Aí eu tenho isso, tem conta nos Estados Unidos também, tem conta em tudo quanto é lugar. Eu tenho 37 cartões de crédito. Porra, É. isso só operando milhas. Não, milha são alguns. Aí é estratégico, mas cartão de crédito eu faço pra... que alguns dão cashback e tal. Tem um cartão do Neon que outro dia, se eu comprasse R$500, eles me davam 150 de cashback. Aí eu fui, R$500. Nem tinha nada pra comprar de R$500, mas comprei. O importante é 150 Aí eu pratas pego de um volta. boleto, faço no Nubank, boto no PicPay e passo pro Neon. Ou seja, não gastei nada, faz um capital de giro, pago uma conta. Tá vendo? Falei que é cheio das tretas, cara. Não, eu tô assim, caralho. Tô vendo ele aqui fazendo as contas, mas é tudo legal, gente. Faça tudo Tô legal. tipo, tô tipo aquele meme da Nazaré, tá ligado? Pensando aqui, ó, velho. Caralho. Vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá. Aí temos outro amigo aí, ó, Felipe Fujimura. Ó, Felipe. Algumas dessas suas viagens já te deu algum insight para abrir um negócio? Estruturando ideias. Foi o que fez. Não, os insights dão pra... Eu empreendo, né? Tipo, quando eu voltei, eu falei, cara, o que precisa numa viagem, né? Muita gente tem dinheiro, mas não tem saco de fazer as coisas. Muita gente quer uma viagem personalizada, muita gente quer... Então eu faço a consultoria de viagem, que eu nunca vi ninguém fazer consultoria de viagem. É a logística que eu faço. Eu consigo fazer... Eu fiz com um casal de amigos meus, eles economizaram mais de 8 mil. Pô, Nossa. Tá valendo. É, porque, por exemplo, assim, primeira coisa que você vai fazer quando você for viajar com a tua esposa e teu filho é levar a mala, né? Sim. A mala você vai pagar num voo pra Grécia uns R$4.000 de mala. Então você não tem que levar a mala. Só aí você, sabe, são dicas básicas Aí que tipo... compra roupa tudo lá, Não, você não fiz- compra, você não leva. não leva a mala. Não leva uma mala pequena. Vai dar uma condensada. Porque você pagar 4 mil, e se for, você compra lá e depois joga fora. verdade. Leva a mala lá, põe a roupa pra lavar e passa lá, ué. Quando eu morei lá, eu jogava fora as roupas, né, e comprava outras. Por exemplo, pra lavar e secar, passar e tal, secar não, lavar, lava e seca era 12 euros, e a camisa era 1. Porra, tá de sacanagem. Na isso, Primark, melhor loja que tem. Olha aí, ó. Olha aí. Merchan Internacional. Aí, Primark, aqui ó, vem aqui pro... Em inglês, como é que fala? É Primark, mas a loja mesmo, na verdade, é um nome engraçado, pode falar? Pode. Pênis. É Que é sério, na Irlanda o nome da loja é Pennis, P-E-N-N-Y-S, só que quando ela foi pra Inglaterra já tinha esse nome, então eles botaram Primark. Então na Irlanda é Pennis e na... Se vier pro Brasil, acho que vai ficar meio complicado nesse Você vier pro Brasil, vai ser rola. A monetização sendo cortada aí, ó. Mas assim, os insights eu tenho direto, tanto que meus cursos eu fiz na estrada e tal. Agora eu tô desenvolvendo outro curso pra você viajar de executiva, de graça. Olha! Olha aí, isso é importante. Isso é Eu já ia fazer, mas importante. com pandemia eu acho um pouco, não sei, né? Falar pra pessoa, viaja. Ah, mas não pode porque tá pandemia. Mas eu sei, tipo, espera abrir a fronteira aí pra gente poder viajar. Essa porra de pandemia tá foda mesmo, mano. E aí, cara, eu quero saber o seguinte. Onde é que você encontrou as pessoas mais simpáticas? Em qual país? Como é No que Meia. foi? No Meia, é isso aí, é Aí, isso aí, cara. Quem é do Meia não bobeca. A famosa é... É legal, né? Porque sempre que eu vou pra algum lugar, alguém fala, pô, você é da do Meia? Conheço, pô. Paulo Gustavo tá falando, pô, lá em Engenho de Dentro. Não é Meia, né? Lá em Engenho de Dentro, onde fica o Engenhão. Mas assim, as pessoas mais legais, cara, é difícil. Portugal, eu achei as pessoas legais. O pessoal diz que é o pessoal meio grosseiro e tal, mas eu achei bacana. A Alemanha são legais, só que são frios. Acho meio parecido com os Estados Unidos, né? Quem? Também. Alemanha? A frieza, né, das pessoas, né? Ah, não sei, acho que um pouco mais, né? Por causa de guerra e tal. Mas é difícil, então, como eu não falo muito inglês, pra mim, acho que eu falo mais com os brasileiros. Mas
Mas tu encontra muito brasileiro, assim, tipo... Pô, brasileiro é que nem... Direto, né? É que nem Qualquer praga. lugar Pô, tem é que nem brasileiro. formiga, parece pra caramba. Cara, todos os lugares. Irlanda, por exemplo, no centro de Dublin é só brasileiro. Sério? Supermercado, quando eu fui ano passado, né, com 2 amigos. A gente foi a trabalho e eu falei, cara, fique em silêncio no supermercado, só fique em silêncio. A gente escutando, onde tem carne, onde tem não sei o quê, não sei o quê. Cara, mais de 20 brasileiros a gente encontrou, porque Irlanda é muito no centro. Caraca, cara. Assim, todos os lugares eu encontro brasileiro, não tem. Quando tem alguém gesticulando, gritando, fazendo vergonha, é no Brasil. Suíça eu fiquei em Zurique. 8 horas tem meio que um toque de recolher, quase ninguém fala mais alto e tal. Quando você escuta alguém gritando, é brasileiro. E tem gente Olha lá, passando vergonha, olha lá, tinha que ser. Fala, pô. Eu fui na fábrica da Lindt, só que é um outro chocolate, mas é da Lindt também. Era, acho que 70 francos suíços, né? Tipo uns 70 euros o quilo. Caraca. Tipo, caríssimo. Aí a mulher saiu, que absurdo esse chocolate. Se fosse no Brasil ia ser preso, que eu não sei o quê. Eu quase falei, mas não é no Brasil, cara. Pô, não tem gente que toma R$500 de café em Dubai, café com ouro? Toma se você quiser. Aí fica esse negócio que eu sinto um pouco de vergonha alheia, sabe? Eu tento não me comunicar muito com os brasileiros que fazem muita vergonha. Essas conversões aí que você faz, é tipo, tu sabe o que tá em real, em dólar, em franco, tal, tu já tem tudo na tua cabeça? Tudo na minha cabeça, os preços dos países. Tudo já... É porque como eu trabalho com a logística e eu preciso saber do preço dos lugares, né? Eu falo mais ou menos quanto que a pessoa vai gastar. Por exemplo, você quer ir pra fazer uma lua de mel, segunda lua de mel, quer ficar Paris, Alemanha e Itália. Vai ficar 5 dias em cada e quer fazer uma viagem de luxo. Então tem que saber mais ou menos quanto que você vai gastar. Então você vai jantar na Torre Eiffel, então que custa uns 300 euros. Aí faz as contas, é no último andar. É sempre assim, né, cara? Quando você fala assim, eu vou gastar 300 euros, eu já multiplico por 6. Já vem na minha cabeça. Não, mas tem que ser. Eu também sou assim. Muita gente fala quem converte não se diverte. É o que eu falo. Quem converte viaja mais. Porque quanto você converte, você sabe. Por exemplo, viajei pra Europa, gastei... Eu tenho os gastos todos. De quanto que eu gastei em comida, em bebida, por exemplo. Na minha viagem foram R$6.500 de cerveja. Que eu gosto muito, né? Foram 6 mil. Foi quase 30%. De cerveja, mas eu tenho tudo lá. Então, se eu quiser fazer uma viagem mais econômica, eu corto a cerveja. Entendeu? Tu já sabe aonde cortar. Mas é pra isso que serve o Estruturando Ideias. Exatamente. O que acontece? O cara não converte na hora. Tipo, não, tô viajando... Na hora que tu... Na hora, tem que ser. Não, mas eu tô falando, por exemplo, você já tem um planejamento, você sabe o que você vai fazer tudo antes. No Estruturando Ideias, tu vem e faz... Olha o jabá. Tu faz esse acompanhamento resumão, aí. É um resumão. Resumão. E aí a pessoa entende, quanto tem que levar, o que eu vou gastar, entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo, tem gente que vai de qualquer jeito e o que tiver lá, o cara gasta na hora. É por isso que as pessoas... Muita gente confunde o que eu faço, viajar, tipo... O pessoal acha que eu faço só mochilão, que eu faço só isso. Mas não, eu consigo ficar em um hotel, como eu já fiquei em um hotel que custa, sei lá, R$700 por 300, por 200. E isso daí não é viajar no perrengue, é só você simplesmente fazer a logística certa da sua viagem. Passagem aérea. Tem um amigo meu que comprou uma passagem pra fora, pra Europa, por 4 mil. E passagem tem um tempo certo de quando você compra. Porque, assim, a lógica da passagem é o seguinte, ainda mais pro brasileiro. O Brasil, acho que é o único país do mundo que parcela passagem aérea. Nenhum país parcela. Aí o que você faz? Vou juntar aqui eu, meu filho, minha família e vamos começar a parcelar. Vamos viajar em dezembro do ano que vem. Começa a pagar agora, paga 12 vezes, quando chega lá, quitou. Só que se você comprar 60 dias antes, você vai pagar 30%, 40%, 50% mais barato. Por quê? Porque os pacotes, as passagens ficam mais caras antes. Então, acaba que todo mundo paga mais caro. Mas eu conheço um amigo meu que fala, não, mas tudo bem, já tá quitado. Eu falei, mas tu pagou 3 vezes mais. Mas já quitou. Eu falei, mas você tá gastando dinheiro, você podia viajar mais, sabe? Então, a questão é essa. Esse meu amigo que viajou, ele gastou 4 mil pra Europa. Aí, no tempo certo, eu mandei passagem pra ele, tava 3.200 classe executiva. Ou seja, R$800 mais barato na classe executiva. E de uma companhia aérea melhor. Então tem todas as coisas. Eu não sei como é que vai ficar agora pós-pandemia, né? Que eles já estão exagerando no preço da passagem no Brasil. Mas vamos ver como é que fica. Exagerando pra cacete. Exagera em tudo, né, cara? Brasil, né? Tu vê o preço da gasolina, 7 conto. Não tem como. Imagina o preço de combustível de avião. Mas assim, eu vou defender um pouco. Não defender porque eu não tenho carro. Pra mim, tanto faz. Não, tô brincando. Mas assim, o preço da gasolina é em dólar, né? Sempre foi. Sim. E a do Brasil, acho que é a 9ª gasolina mais barata do mundo. Então, continua sendo muito barato a gasolina. É porque o preço tá caro e a nossa moeda tá muito desvalorizada. Sim. Por causa de pandemia, por um monte de coisa. Por exemplo, na Turquia, convertendo assim, estaria uns R$14 o preço da gasolina.
Mas na Venezuela, quando tava 1 centavo, ninguém conseguia comprar mesmo com 1 centavo. Então, são outras questões aí, entendeu? De dinheiro. Muita gente tá devendo aposentadoria, que quebrou muita coisa. Então existem mais coisas. E como o preço ficou muito tempo congelado qual é o nome? Da gasolina, não uso gasolina. Tô brincando. Aí acabou que ficou muito caro. Mas agora daqui a pouco vai inviabilizar táxi, Uber, ônibus, porque não dá, R$7. Não dá, cara. Em São Paulo é mais barato. É engraçado. Tudo que sai do Rio fica mais caro no Rio do que nos outros lugares. É que tem refinaria aqui no Rio, né? Sim, mas... É isso que é um absurdo. É Rio de Janeiro, né? Cara, vou te falar. Fala. A gente tá entrevistando esse maluco aqui 1 hora já. A gente conversou antes com ele. E agora que eu tô olhando pra fuça dele aqui de frente mesmo, cara, eu tô entrevistando o Rafinha Bastos, mano. Não. Caralho, mas o maluco é a cara do Rafinha Bastos, mano. De frente aqui, tá conversando comigo, aí é a cara dele, mano. De 1,60 m. E hoje? Baixa aqui, ó. Mentira. Sou não. Conta pra gente a história dessa moeda aqui, ó. Que você deu pra gente aqui, ó. Eu peguei e trouxe. tô brincando. Não, isso daí foi um troco de uma vodka que eu comprei na Polônia. Tem até uma amiga minha da Polônia. Tem vídeo no canal com ela experimentando corote, coitada. Ela é a terra da vodka e eu fiz ela experimentar corote, Skol Beats, Maria Mole e paçoca. Caramba, coitada. Por que tu fez isso com ela, cara? Que maldade. Porque seria engraçado. E foi. Mas assim, coitada dela. E ela gostou de corote no começo, né? Depois passou mal. Depois vomitou, né? Não vomitou não, coitada. Mas assim, essa moeda é da Polônia, aí eu trago... Todo lugar que eu vou, eu trago uma moeda, trago uma cédula e tal, e eu faço coleção. Na verdade, eu comprei até um álbum de moeda, só que são muitas moedas, eu não consegui organizar, não. Mas isso aqui é equivalente ao quê? R$2, R$3? R$1,42. Na cotação de hoje. R$1,42. É. E dá pra comprar uma garrafa de vodka lá? Dá pra comprar. Vai ser tipo a corote daqui, né? Uma vodka melhor você vai gastar uns 3. Porra. Pô, mas é muito barato, mano. A cerveja lá, meio Tá litro, 35 centavos. Sério? Enquanto na Irlanda, 1,50, 2. Porque quando na Irlanda, né, as pessoas são muito alcoólatras, começam a beber desde cedo, 12, 13 anos. E então, lá é engraçado, né, já mudando de assunto, mas falando de bebidas alcoólicas, lá no casamento você ganha uma comanda. Se você quiser beber cerveja, você tem que pagar, porque eles bebem muito. E a cerveja é taxada, então é muito mais cara. Por exemplo, na Irlanda você vai pagar a Guinness, que é da Irlanda, vai pagar 3, 4, enquanto na Espanha você paga 1. Porque eles fazem de propósito pra você... É igual o cigarro, né? A taxa, o cigarro lá custa R$60 o maço, 70. Caraca! Tipo, é absurdo. Pra pessoa não comprar. Ou compra e se ferra. Foi o que tá acontecendo aqui também, né? Porque o cigarro aumentou pra caramba aqui, graças a Deus. Não sei se vocês fumam, mas... Não fumo, não. Mas aí tá... E a gente diminuiu também. Um dado importante. Diminuímos, estamos com 8% de fumantes só no Brasil. Que isso? É muito pouco. Segundo os dados aí que de repente que não funciona muito bem. Mas espero que seja legal, cara. Segundo o Datafoda-se. Pegadinha do malandro. Então vamos fazer um joguinho rápido então aí. Beleza? Beleza, você que sabe. Qual foi o país mais caro? Israel. Eita. R$85 um Big Mac. Sério? É. Sorte que eu não como Big Mac. Garoto. Pô, ainda vê que é só um quarteirão. Mas eu tomei uma Paulânia, 12 euros. No hostel. Nossa, 12 euros. No hostel, imagina fora do hostel. Mas eu gostei bastante. O país que você mais gostou da gastronomia? Eu sei que são poucos. Deve ter sido lá naquele que você foi lá e comeu aquela picanha, né? Não, Brasil, pô. Mas é do Brasil. Acho que o Brasil é melhor. Mais pra parte de Minas. Israel, por exemplo... Pô, de manhã era alface e tomate. Tipo, alface e tomate, 6 horas da manhã. Falei, não tem como. Primeiro que eu não como alface e tomate. Segundo que era de manhã. Mas não dá. Assim, mas comida, eu gostei muito do... Tô procurando aqui, difícil demais. Lá da Bósnia, que teve o cevap, tem o burak também, que é tipo uma massa de queijo. Queijo é contigo mesmo. Não, queijo não tem como. Uma coisa que eu fico muito feliz na Europa, porque você vai para os lugares, Holanda, vai para Irlanda mesmo, você compra meio quilo de queijo emmental, gouda, por €1. Sério? Aqui 100 gramas deve ser uns R$30, R$40. Tu vai comprar aquele queijo... Prato, mussarela. Porque o queijo prato, mussarela, o quilo tá R$43 no mercado, pô. Tá caro demais, ainda mais Jacarepaguá. Jacarepaguá é longe pra caralho. Aí, Diegão.
Eu tô brincando, adoro. Um beijo pra Jacarepaguá. Trabalhei lá 4 anos. Você deve até receber o jornal de bairro, nosso bairro Jacarepaguá. Já recebi já por um tempo. Pô, Já. muito bom. Muito bom. E um país que você é louco pra voltar. Louco pra voltar. Pô, é difícil, né? Tem um monte na tua lista. Maluco, loucão? Ah. Pô, não sei. Irlanda, talvez, porque eu tenho uns amigos lá Mas eu acho que eu vou agora em dezembro, eu devo ir pra Portugal. Acho que Portugal é legal. Eu consigo falar bem o idioma de lá. Eles me entendem. Eu entendo bem. Ora, pois. Isso aí. Apesar que eu tenho muito hater português. Ah, Sério? Tem hater? É, porque eu falo que é outro idioma, né? Tipo, não é outro idioma, mas é muito difícil de entender as coisas quando eles falam rápido e tal. Não é tão simples assim. Aí eles não gostam muito que eu fale. Mas eles entendem a gente bem ou você Então, acha que eles tem essa entendem por dificuldade? várias coisas, porque eles escutam nossas músicas É. e porque eles também viam muita novela. Então, Tem muita novela que é passada lá, né? quando eu falo isso, eles falam, não tem nada a ver, não passa novela aí não. Mas quando eu fui lá, tava um monte de Avenida Brasil, um monte de coisa. Mas assim, é bem difícil. Igual aqui no Brasil, você vai pro Nordeste, você vai pro Sul, é difícil você entender o sotaque de algumas pessoas que Sim, falam sim. rápido pra caramba e tal. Mas Portugal. Me espera, Portugal. Tomara que... Mas quando tu vai pra Portugal, tu fica onde? Lisboa? Fica ali pra Porto? Então, eu fiquei 30 dias, né, em Portugal. Fui 2 vezes na mesma viagem. Eu fiquei 7 dias em Lisboa, na casa de um amigo. Espero que ele ainda esteja morando lá, porque aí é hospedagem grátis. Fui pra Vila Nova de Gaia, que é perto do Porto, que o meu tio mora lá. Uhum. E só, depois voltei pra casa do meu amigo de novo. Fiquei 2 dias no hostel, que eu não consegui falar com ele. Então eu tive que ficar no hostel. Aí eu falei, pô, Vitor. Aí ele atendeu, aí fui pra casa dele, parei de pagar o hostel. Mas depois... Mas uma coisa também pra falar, você ficar na casa das pessoas, às vezes é pior do que você ficar numa hospedagem, porque você acaba gastando mais. Porque você quer agradar a pessoa, não Tu nesse acaba caso. comprando uma coisinha e tal. E as coisinhas são caras, é em euro. Então você acaba gastando mais. Quer fazer um agrado, comprar uma cerveja. Aí quando você viu, era mais fácil você ter ficado sozinho e tal. Não nesse caso, porque é meu amigo e tal, e foi legal. Mas às vezes tu vai ficar em casa de parente assim, ó. Acho que às vezes é melhor até pular fora. Avisa logo teu tio que tu não vai, não. Não, meu tio é gente boa, eu gosto. Aí, tio, tô chegando, né? Tem que deixar as portas abertas. E uma outra pergunta. Onde você tomou a melhor cerveja pra você? Cara, eu gosto muito da Guinness, né? Eu comprei até pra um amigo meu experimentar, ele cuspiu. Não sei se ele tá assistindo o Diogão. Não sei se ele sabe fazer login, que ele vai ficar meio bolado, né? Mas enfim, eu falo que ele não sabe muito de internet. Sabe sim. Mas, cara, eu gosto muito da Guinness, mas não sei se... Não sei, é difícil demais, né? Eu experimentei... Delírio na Bélgica. Você já comeu a do elefantinho? Já tem que ir. Mas é cara pra cacete muito aqui. cara. Não, mas lá também. Mas lá tem o bar da Delírio, né? Acho que aqui também tem. Tem. Mas lá são 4.000 cervejas e 80 chopps diferentes. E eu fui 2 vezes na época do Natal, que tem a Delírio Noel, que são 14,5 Nossa, de teu de álcool. Eu e minha mãe, a gente ficou meio doido. A gente tomou 2 copos de meio litro. Pô, e dá pra sair no grau. Eu tomei 2 chopps da Tripel. Aham, pô, boa também. Que é 11% de teu alcoólico. Ficou doidão? Já bateu uma onda. E olha que tu tem massa, hein? Tem massa pra caralho. Mas tem massa pra caralho. Não, mas eu que sou magrinha, aquilo dali desceu. Minha mãe também é magrinha, desceu que nem A gente saiu doidão de Bruxelas. Porque, pô, é muito bom. Cerveja internacional é muito boa. Quando eu voltei, eu senti fiquei muito mal. Porque eu tomava e passava mal. Porque as cervejas daqui são muito ruins. Porque não é cerveja, né? Aí, ó. Ó, tô aqui. Diogão. Eu sabia que ele tava aí, por isso que eu ofendi pouco. Porque senão... Mas a cerveja lá na Alemanha, realmente vocês tomam quente a cerveja? Não, a cerveja no mundo todo, né? Na verdade, quando fazem essas canecas 0 grau, ela estraga a cerveja. Eu fui na fábrica da Heineken, passei da Amstel, da Guinness. Quanto mais gelada, estraga. Ela tem que ir numa temperatura entre morna pra gelada, entendeu? Só que como aqui a gente pega 45 graus, tomar cerveja morna é complicado demais. Mas eu fui no Oktoberfest também, foi legal. Eu não tenho perrengue porque eu esqueci quase tudo. Mas lá a cerveja é boa. E eles fazem a Paulaner, a HB, a Hofbrauer pro próprio evento. Então são 11%, 10%. Caraca, que maneiro. E eu só tomava 5 ou 6 copos por dia, 1,2 litros.
Eu tomava 5 copos, que era o meu limite. Era 11, eu levava 60 conto, acabou o dinheiro, acabou e pronto. E foi quando eu gastei bastante. Mas também tu não lembrava porra nenhuma do seguinte. Não lembrava. Tipo, a festa começava às 2, quando dava 9, eu não lembrava mais como eu voltei pra casa. Eu tava com 3 amigas e acabei conhecendo um cara que virou meu amigo também. No último dia, ele tava lá, também é engraçado. Ele tava com o chapéu do Harry Potter, com a camisa do Flamengo. Aí eu olhei e falei, ele perguntou pra mim, você é brasileiro? Eu falei, sou, e você? Tô doidão aqui, sou brasileiro. Em cima da mesa e tal. Aí no outro dia ele falou, vai pra onde? Eu falei, vou pra Berlim, eu também. Vamos ficar no mesmo hostel. A gente ficou e lá a gente ficou saindo e tal. Ele é cantor, lançou a música ontem. Tô fazendo várias referências. Renan Guerra, meu bem. Renan Pode assistir Guerra. também que é boa. Depois se quiser dar um cascalho aí pra gente que... E já teve uma, vamos dizer assim, uma paixão, assim, por uma pessoa lá fora e tal? Algumas, né? Eu me apaixono muito fácil. Quer fazer um corte aí? Vamos fazer um corte aí. Quer o quê? Paixão, sacanagem? Fala aí, faz a pergunta que quer, pode fazer. E aí? Já E rolou aí? uma Ele tá sacanagem todo- maneira? Tá todo Ele tímido. Ele tá sem graça, vamos falar. Quem fala isso na roda de amigo? Rolou uma sacanagem maneira. É pra não ficar assim, né? Pra você ter monetização, né? Ah, no cara, YouTube. pode falar. Tomara que minha mãe não esteja assistindo. Não, nunca teve. Tô brincando. Não, teve, né? O caso eu acho que O cara mais... tem até filho lá fora, você tá de sacanagem. Na verdade, isso, não. tá pagando pensão daqui A em pensão lá euro. deve ser mais cara, Em não. euro. Não, tive alguns, né? Teve um até que a gente ficava em Dublin lá. Aí eu quis fazer uma surpresa pra ela. Eu tava em Viena, eu fui de Viena pra Amsterdã, 23 horas de ônibus. Caralho, Pra chegar lá e a gente Nossa. terminar. Aí eu falei, cara... isso é top pra caramba. Porque assim, ela falou, pô, a gente precisa ficar junto, ir pra algum lugar. Eu falei, vamos, peguei o celular, 300 euros. Eu falei, acho que não vai ficar em lugar nenhum não, filho. Cara, que lá é muito caro, 300 euros. É. Pô, eu sei que, pô, sexo é bom, mas... 2.000 reais? Meu Não dá Deus não, do céu. Dava pra ir naquela Red Light, sabe? Sei. Custa 30. Porra, é melhor. É melhor. Ó, pra quem não sabe, Red Light é uma rua de prostituição, né? É casa... Como é o nome? Casa de lazer, tipo uma casa de casa de lazer. lazer, casa E de é lazer. muito higiênico, que a mulher usa luva. Ela usa luva. E Isso agora... em Amsterdã, né? Em Amsterdã. E agora é época de pandemia aí, você pode ficar tranquilo que vai ser tudo feito com higienização. Ainda Passar álcool gel. Passar álcool em gel no brinquedo antes de Passar usar. álcool gel. Vai arder um pouco, vai. Vai arder, mas assim, pelo menos fica higienizado. Não vai É, sair. isso aí, caraca. Eu tô pensando aqui, cara, a cabeça já tá como? Que bosta, mano. Ele quis entrar nesse assunto, eu falei, vamos entrar nesse assunto. Depois faz um corte aí, pô, vai ser maneiro pra caramba. A gente tem que pensar Mas em... assim, quando lá em Amsterdã tem esses lugares. É Tua o mulher que? tá assistindo? Porque... Deve estar. Quem que tá tão interessado aí? Deve estar. É mesmo isso aí, Diego. Daqui a pouco ela manda mensagem aí. Se cuida. Bloqueia, tô brincando. Mas é mesmo na vitrine mesmo? Na vitrine mesmo. Caraca, que doideira, mano. E uma coisa que eu falei, né? Eu fiz um vídeo lá no canal também, quem quiser assistir, eu falei, cara, eu achei impactante. Aí teve um cara que falou, é que você nunca foi na VM. Eu falei, eu fui. É impactante, mas é impactante negativamente, né? Mas assim, na Red Light, você já virou Eurotrip? Já. Pô, é muito bom. Mas assim, mostra um pouco, mas as meninas ficam na vitrine. Aí se for para um lado, ficam os meninos na vitrine. Aí se for para um outro lado, ficam os meninos, as meninas que você não consegue identificar também na vitrine, entendeu? Os meninos. É, os meninos. Meninos. Todos. Mas assim, tô brincando, mas não vai ser cancelado não, isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é uma piada, gente. Hoje em dia não pode falar mais nada, né? Mas assim, eu achei meio impactante porque eu vi criança de 8 anos. 8 anos? Que Passa, isso? não usufruindo das donzelas, mas assim... Mas passando no local. passando e olhando assim, eu falei, caraca. Complicado. Aí, e é no lugar onde fica vários bulldogs, já estou falando bulldog? Não, Bulldog são Não, coffee não. shops, Não. só que são franquias. Coffee shop é onde que você fuma a erva daninha. Aí o pessoal fica lá fumando e vendo as mulheres, alguns usando as mulheres. Viajando ali, Meu viajando. amigo usou a mulher lá, acho que foi 40 conto. Usou. Usou, Vem porque... cá que eu vou lhe usar. Como é que é? Usufruiu ali do produto. porque é isso, né? Passaram o álcool em gel nele. É, porque é meio hipocrisia, né? Você, pô, na internet você encontra qualquer coisa, não pode ter na vitrine. Só passa ali quem quiser, né? Eu acho que é de boa. Até levei minha mãe lá pra assistir, só que tá... Não, sério mesmo, só que tava de dia. Aí não deu. Aí levei ela só no coffee shop e ela ficou um pouco horrorizada. Ela comeu o bolinho? Não, a gente não... Pô, tá maluco? A gente ia continuar a viagem, imagina se ela começa a ver uns E da buracos. Beyblade também. Pô, entrei lá
lá no lugar, eu falei, mãe, você quer entrar? Eu falei, aí ela deve ter imaginado. Eu falei, é tipo um bar, só que é um pouco cheio. Cara, é do tamanho desse estúdio aqui que, sei lá, deve caber 30 pessoas espaçadas, devia ter umas 120 pessoas. Falou bem, mano. Do Falou estúdio bem aí, do 30 estúdio, pessoas exatamente, aqui, né? tá Caraca, bom, hein? 30 metros Espaço- Dá pra botar passadas. 3 bandas aqui, mano. É isso aí. Mas aí, o que aconteceu? Tipo, tinha umas 100 pessoas. Aí ela entrou, começou a tossir, e todo mundo fumando, jogando fumaça na cara dela. O segurança viu que ela não era daquele ambiente, né? E eu fiquei ali, né? Apesar de eu não consumir, mas eu fiquei de boa, assim, tampei o nariz, falei, vou ficar na postura. E tava lá todo mundo fumando, fumaça pra caramba pro alto. E foi isso. Não, acho Pô, que... mas, assim, acho que eu já passei mal só de sentir o cheiro já. imagina o show de do Nat maconha. Roots, era umas É. 500 vezes mais. Mas lá também é diferente, a maconha de lá é diferente daqui. Ah, o cheiro é a Lá mesma é pura, bosta. não, mas né? lá é pura, lá é diferente. Então, pura é pior, porque é mais forte. Acho que não. Ah, óbvio, Aqui é misturado aqui- com cocô de vaca, com Então, a porra toda. Come cocô de vaca e vê se você vai ficar doidão. Você acha que Lá- cocô de lá- vaca vai ficar doidão? Porra, mas aqui é tudo misturado, tudo Não, prensado, tudo na mesma merda. Tá sabendo demais, hein? Tá sabendo mesmo. Quer saber isso? Tá interessado lá na Red Light? Por Cê- favor, Pô, tu parece... entra no meu Já canal. disseram que tu parece o Di Lopes, sabe que é o Di Já. Lopes? Cara, eu olhei que eu- Di Lopes entrevistando o Rafinha Eu olhei que eu Bastos, falei, né? caralho, igual o Aí, Di ó. Lopes. Eu sou o Di Martinelli. Caraca, mas já falaram, não? Já falaram, já. Botou até o óculos pra ficar diferente. Botei o Ele óculos tá de boné tentando pra... se esconder. Na verdade, é o Di Lopes, ele tá aqui. Mas você tá de boné Só porque que você ele tá fez se implante? escondendo. Não Não, fiz implante. mas vai não. fazer? Não, quem dera. Não, porque todo mundo que tá de boné hoje tá fazendo implante. Não, Tá não, uma não. moda de Não, implante, né? cabelo tá grande mesmo. Ah, tá maneiro, pô. Tá grandão. Então é melhor ficar de boné. Tá a moda de implante. O que vocês acham? Perdemos totalmente o podcast. O que vocês acham de harmonização facial? Não, acabou tudo, né? Acabou. Agora não tem mais que calvo. acabou? Cadê o pessoal calvo? Não tem mais. Tem um amigo meu aí, ó. E... O que foi? Será que ele vai mandar mensagem pra gente? Não, ele é calvo. Ah, Não é isso? Ah, achei que era porque ele ia mandar alguma coisa pra gente. Será que ele vai mandar mensagem não. pra gente? Ele vai falar de novo, sou calvo, caramba, palhaço. Não, mas eu acho que ele vai fazer a harmonização. Troca um arroba. Hoje em dia, vocês têm podcast, é só botar um arroba, dá pra botar isso, barba, pintar o cabelo. É. Tu vai Vamos pintar. Tu pinta o cabelo? Não, graças a Deus. Faz não, meta ainda quando não. chegar. Por que tu não, pra vir aqui, pô. A barba, ficar diferente. Botar uma melancia na cabeça. Por que eu? Eu sei. Ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos se inscrever, tá vendo? Antes ou depois, quando tiver a meta aí de 1.000 inscritos, todos eles aqui vão pintar de louro. Pode ser? Pode ser, Isso! pode Muito ser, bem, pode perfeito. ser. Agora, gostei disso aí. Mil, Isso foi bom. mil. Foi bom. Porque quando tem isso, as pessoas se inscrevem só pra ver a vergonha. Depois vai se desinscrever, mas Isso aí. na hora se inscreve. Isso aí. Ó, boa, se inscreva, boa. Di Lopes aí. Di Lopes, tá Ele aqui comigo, quer. grande Lopes. Não, eu vou falar contigo da Red Light em off depois. Por favor. Por favor, que esse daí é muito importante. Ô Álvaro, mudando aqui, a Elisa Fernandes aí, acredito que seja da sua família, né? Não, é amiga, mas é do mesmo sobrenome. É isso aí. Em que lugar da Europa você escolheria pra viver? É difícil, né? Que cada dia eu falo uma coisa diferente. Mas assim, eu acho que Portugal seria um bom hub, né? Um bom lugar pra ficar e ir pra outros lugares, por ser muito barato. Mas assim, pra trabalhar em Portugal é difícil, porque o salário mínimo é muito ruim. Eu acho que Irlanda, apesar do... É por isso que a grande demanda de brasileiros vão pra lá, né? Porque Pra Portugal? porque muitos... Os portugueses lá, vamos dizer assim, pelo menos na minha área, que eu trabalho na área de TI, a maioria dos portugueses estão mais jovens, estão saindo de lá e vão para Alemanha, vão para Irlanda, então vão para outros países onde que também precisam de demanda na área de TI que pagam melhor. Mas assim, o salário de TI lá é meio que parecido na Europa toda. Mas sendo que, se você ficar em Portugal, é tipo, você vive como um rei. 2.000 euros, 3.000 euros em Portugal, você é um rei. Sendo que na Irlanda nem é tanto assim, porque o custo de vida é bem mais alto. Porque o salário mínimo da Irlanda, acho que botando no final do mês, dá uns 2.000 e em Portugal 600, 700. Entendi. Então você ganha bastante. Mas eu acho que ficaria entre Portugal e Irlanda. Mas depende, né? Às vezes a gente vai para uma cidade, vai para algum lugar, a gente se identifica e quer ficar. A Irlanda, eu já fui acho que 5 ou 6 vezes, morei 3 meses. Não é o lugar que eu mais gostei, mas assim, tem muita oportunidade, tem muito brasileiro. Bem ou mal, é legal a gente estar perto de brasileiro. Tenho amigos lá.
que facilitam as coisas, né? Que você sabe que não vai passar um perrengue. Imagina Até pela dificuldade que você tem com a língua, né? não é nem só dificuldade, porque brasileiro, a gente fala mal de brasileiro é trambiqueiro, é isso, mas quando precisa pra ajudar mesmo, acho Ajuda que pra caralho. brasileiro ajuda, dá a mão, empurra também. Mas dá a mão. E você sabe, quando a pessoa. E gente chata, gente ruim, tem tudo quanto é Tem. lugar, né? Não adianta falar, brasileiro. Quando o pessoal fala, isso tem que ser coisa de brasileiro. Aí eu falo, já viveu fora? Não. Pô, lá fora o pessoal faz a mesma coisa. Você acha que alemão não tem trambiqueiro? Irlandês não tem trambiqueiro? Lá tem os que eles chamam de naná, né? Na Irlanda, que são os imbecis que ficam assaltando as pessoas, pegando, jogando ovo nas pessoas e moram na rua e ganham 1.000 conto por mês de governo. Pra que eles vão trabalhar? E lá os policiais não têm arma, né? Eles só andam de cacetete e tal, não tem arma. Aí eles não fazem nada. Vê o cara meio que batendo na pessoa, não faz nada. Tipo uns pivete daqui. Então tem. Mas o cara tá ganhando 1.000, né? O pivete também, porque pega o cordão, pega isso. Não, mas o Pega cara... os cabos ali, quando a gente fica sem internet aqui, se não tiver podcast qualquer dia, aqui na frente. Não, e rolou, e pior que rolou hoje, cara. Rolou hoje? Rolou. É porque eu tenho 2 links aqui. Caramba, mas um foi pro saco? Um foi pro saco. Tá Um foi pro vendo? saco. Essa rua é perigosíssima, não sei nem como é que eu vou embora daqui. Cara, gente, não venham no médio. Tô brincando, é do lado daqui de casa. Tô de brinks, tô brincando de Lopes. É isso. É isso aí, cara, é isso aí. Acho que já foi, né? Estamos batendo aí 1h20. Estamos falando 1h20 aqui com o nosso amigo Ah, Rafinha Bastos. Olá, tudo bem? Ó, essa daí é outra, hein? Eu sei, é a única que eu sei imitar. Não tem como imitar o Rafinha Bastos. São Paulo Henrique Amorim. Ai, então, pô, Álvaro, cara, eu queria agradecer imensamente Obrigado, aí sua Álvaro. presença aqui. Obrigado a E vocês. galera, segue lá o Estruturando Ideias, tá? Lá tem Instagram, tem YouTube, tem vídeo. Quando é que tu bota vídeo lá no... Tá, tô lá? botando terça, quarta, quinta. Terça, quarta, quinta. Mais famoso ontem, hoje, amanhã. E assista sempre, né? Ativa as notificações daqui e também de lá, pra vocês não perderem nada. É muito importante. Comenta se você estiver assistindo esse vídeo offline e comenta lá também. É isso aí. Beleza. Então, obrigado, galera. Quem ficou aí até o final. Quem não ficou também, muito obrigado aí. Os comentários, tudo. E é isso, cara. O Panorama tá aí. Semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui de novo. Com o Álvaro de novo. Com o Álvaro de novo. O Álvaro Fernandes. Vem só pra comer a pizza. Pode vir. 10 quilos. 10 quilos. Isso aí. 10 estilos. Então, beleza, galera. Beleza. É nóis. Pô, tá vendo? Aí não deu.